Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante que conecta três pontos-chave para a eficiência operacional. Embalagens de movimentação, a filosofia Just in Time, o JIT, né? E também os princípios do Lean Manufacturing. A nossa missão aqui é entender melhor como esses elementos, quando trabalham juntos, podem realmente transformar as operações, sabe? Reduzir custos e, olha só, até ajudar na sustentabilidade. Tudo isso com base nas fontes que a gente analisou. E já para começar, um dado que me chamou a atenção. As fontes sugerem que só a otimização das embalagens pode cortar custos logísticos em, tipo, até 30%. Bastante coisa, né? Vamos ver como isso funciona. Começando então pelas embalagens. O material que a gente viu descreve os diferentes tipos. Tem a primária, que é a que encosta no produto, a secundária, terciária, quaternária, para movimentação maior, né? Mas o ponto principal, assim, é que elas não são só para proteger. Elas são, na verdade, ferramentas logísticas. E aí, quando você alinha isso com JIT e Lean, que, segundo os dados, podem aumentar a produtividade entre 25% e 40%, o impacto é bem maior. Exato. E um ponto fundamental que as fontes trazem é esse contraste, né, entre as embalagens retornáveis e as descartáveis. As retornáveis, como aqueles paletes de plástico, por exemplo, mostram uma durabilidade, nossa, impressionante. Coisa de 10 anos contra 2 na madeira, em média. E algumas, tipo containers, que dobram, reduzem o espaço que você precisa para trazer de volta em até 75%. O investimento, olha, parece que se paga rápido, entre 6 e 18 meses. E os cortes nos custos operacionais a longo prazo chegam a 40, 60%. É significativo. Aí não surpreende que 65% das empresas, segundo um dos levantamentos, já dão prioridade para elas, muito por causa da sustentabilidade também, né? Faz sentido. E as descartáveis, tipo papelão, elas ainda são as mais usadas em volume, certo? Pelo que eu vi. Então, segundo uma das fontes, o custo inicial é bem mais baixo, tipo 50 a 70% menor. E algumas até são biodegradáveis, o que é bom. Mas tem o outro lado, o ambiental. A produção de 100 quilos de papelão pode gerar uns 30 quilos de CO2. Então é aquela balança, né? Custo agora versus impacto depois. Entendi, é uma troca. E para essas retornáveis funcionarem bem, a logística reversa tem que ser eficiente, né? As fontes até citam tecnologias como RFFID, aquela identificação por radiofrequência, que ajuda a rastrear tudo, né? E pode diminuir as perdas em uns 35%. E essa recuperação de material gera uma economia. Bem interessante, além de estar de acordo com a lei, imagino. Perfeito. A Lei 12.305 de 2010 sobre resíduos sólidos, por exemplo, ela reforça justamente essa responsabilidade compartilhada. Sabe? Todo mundo na cadeia tem sua parte. E os índices de reciclagem que aparecem como 75% para plásticos, que foi mencionado, mostram que a economia circular está ganhando força, sim, nesse setor. Essa busca toda por um fluxo eficiente, sem gargalos, leva a gente direto para o Just in Time, o GIT. A ideia central, que as fontes descrevem bem, é produzir só o que precisa na hora que precisa. Parece simples falando assim, né? Mas os resultados que eles citam são enormes. Estoques caindo de 50% a 90%. Tempo de entrega diminuindo de 30% a 70%. Produtividade subindo de 20% a 50%. Como que isso acontece na prática? Qual o segredo? Olha, não é mágica, é método. O DIT se apoia em ferramentas bem inteligentes para fazer essa orquestração toda funcionar. As fontes destacam várias, né? Mas a gente pode pensar em duas ideias centrais. Uma é visualizar o fluxo. O Kanban, por exemplo, usa sinais visuais, cartões ou luzes para puxar a produção. Isso sozinho pode reduzir o tempo de preparação de máquina em 40%. Outra ideia é a prevenção de erros lá na origem, com o Poka-yoke. São dispositivos simples, às vezes até mecânicos, que evitam a falha humana. Isso reduz defeitos, assim, drasticamente entre 50% e 90%. E, claro, tem outras ferramentas importantes que o material cita, como o Kaizen, que é a melhoria contínua com um ROI médio de 400%, impressionante. O Jidoka, que é a automação com um toque humano para parar se der problema, e o Andon, que são aqueles sinais luminosos para indicar falhas. Todas elas trabalhando juntas, né? Entendi. Então não é uma ferramenta só, é um sistema integrado.
E as fontes parecem indicar que é justamente nessa integração que o ganho se multiplica, né? Podendo aumentar a lucratividade em 15 a 25% e cortar custos logísticos em até 40%. Isso tem tudo a ver com o Lean Manufacturing, imagino. Exatamente. O Lean é, assim, a filosofia guarda-chuva por trás de muito disso. O foco é eliminar tudo que não agrega valor para o cliente, o famoso desperdício. As fontes listam os 8 desperdícios. São os 7 clássicos, que muita gente conhece, tipo superprodução, tempo de espera, transporte desnecessário. Mais um, que é muito relevante hoje, o desperdício de conhecimento, de talento não aproveitado das pessoas. Esse oitavo desperdício é bem interessante mesmo. E como as fontes sugerem que a gente pode identificar e atacar essas ineficiências no dia a dia? Bom, uma forma de categorizar os problemas é usar os 3 M's. Muda, que é o desperdício óbvio, visível. Mura, que é a irregularidade, a falta de padrão, sabe? É altos e baixos. E Muri, que é a sobrecarga, o esforço excessivo de pessoas ou máquinas. E para achar a causa raiz mesmo, as fontes mencionam ferramentas clássicas como 5 porquês, que é ir perguntando por que até chegar na origem, ou o diagrama de Chicago, sabe? Aquele da espinha de peixe. Ele ajuda a mapear as causas potenciais em categorias: máquina, método, mão de obra, material, medida, meio ambiente, os 6 M's. O objetivo é sempre entender o problema a fundo para poder agir de forma eficaz. Fica bem claro, então, que a combinação é poderosa. Embalagens certas, um fluxo puxado pelo JIT e essa mentalidade Lean de caçar desperdício e melhorar sempre. Tudo isso, conforme o material detalha, cria um ciclo bem positivo. Eficiência, economia e sustentabilidade andando juntas. Sem dúvida nenhuma. E para a gente fechar, fica uma reflexão, talvez pegando aquele 8º desperdício que a gente falou, o do conhecimento subutilizado. Como será que as organizações podem, de fato, sabe, ouvir e implementar as ideias de quem está lá na linha de frente, lidando com as embalagens, com os fluxos DIT todo dia? Como transformar esse potencial, que às vezes é ignorado, numa vantagem competitiva real e que se renova sempre? Fica aí a pergunta para pensarmos.